Olá! Hoje nós vamos trabalhar um tema que eu particularmente adoro: técnicas em terapia cognitivo-comportamental. Inicialmente, nós podemos dizer que as técnicas dentro da terapia cognitivo-comportamental de quarta geração vão se dividir em técnicas cognitivas que trabalham os pensamentos, as crenças e os esquemas, técnicas comportamentais que têm por objetivo mudar comportamentos disfuncionais e que vão trabalhar com sistemas de reforço, modelação, modelagem, etc. Técnicas relacionais ou interrelacionais que trabalham os relacionamentos, como, por exemplo, treinamento em habilidades sociais. Técnicas emocionais que têm por objetivo trabalhar as emoções do nosso cliente, porque a mudança ela precisa ser aqui, mas também aqui. Eu lembro a você que um dos fatores que faz com que um processo terapêutico funcione bem e funcione rápido é a competência, é o manejo técnico do profissional. Porém, se o profissional é apenas um bom técnico, mas não é capaz de desenvolver com o cliente uma boa relação terapêutica, a terapia será prejudicada. Da mesma maneira, só um profissional que trabalhe, que tenha um bom manejo de relação terapêutica, mas que não tenha um bom conhecimento técnico e que utilize as estratégias que funcionam aqui na nossa cultura, pois eu digo e repito, não adianta importar estratégias e protocolos americanos e europeus e querer que o cliente tenha sucesso. Não vai funcionar. Afinal de contas, a variável cultural é fundamental. Para brasileiros, precisamos de estratégias feitas, revistas e avaliadas especialmente para a população brasileira, que é totalmente diferente da população norte-americana ou do europeu. Mas isso a gente vai discutir melhor na nossa aula síncrona ou presencial, de acordo com a modalidade que você escolheu para fazer o nosso curso. O que você precisa saber agora é o seguinte: 50% da equação do sucesso tem a ver com uma boa base nas técnicas. E os outros 50% têm a ver com a capacidade de estabelecer um bom relacionamento terapêutico com o cliente. Em relação às técnicas comportamentais, existem inúmeras técnicas comportamentais. Alguns exemplos de técnicas comportamentais: modelagem, modelação, roleplay, os diversos tipos de exposição, como a exposição interoceptiva, exposição interoceptiva, exposição situacional, exposição ao vivo, in vitro, etc. A técnica do registro de conquistas, o planejamento de atividades graduadas, o trabalho com metas, a exposição, a prevenção de respostas, os sistemas de reforços, a economias de fichas, enfim, inúmeras técnicas de cunho comportamental. Lembrando que essa divisão de técnicas cognitivas, comportamentais, relacionais e emocionais, ela é apenas didática, porque muitas técnicas cognitivas têm um aspecto comportamental. Algumas técnicas comportamentais têm um aspecto cognitivo e também influenciam na emoção. Mas, enfim, precisamos ser didáticos. Resumindo e concluindo, existem inúmeras técnicas comportamentais. E nessa nossa aula assíncrona, eu vou destacar e conversar com vocês sobre algumas delas, que você vai estudar mais no nosso texto e no nosso material complementar. A primeira estratégia que eu gostaria de destacar é a técnica da modelação. O que é modelação? Modelação se refere à aprendizagem por observação. Nesse tipo de estratégia,
que é muito utilizada no treinamento em habilidades sociais, o terapeuta, ele apresenta um comportamento e o cliente observa esse comportamento e depois repete este comportamento. Resumindo e concluindo, aqui nós vamos utilizar modelos que vão ser observados. Supõe-se que esses modelos têm um repertório comportamental mais desenvolvido que o do cliente e o cliente vai observar e procurar reproduzir os comportamentos do modelo. A modelagem. A modelagem, muito confundida com a modelação, se refere à aprendizagem através de aproximações sucessivas ou graduais. Aqui, o terapeuta modela o comportamento que ele deseja que o cliente desenvolva através de reforços. De uma maneira resumida, o terapeuta, ele pega um comportamento complexo, quebra esse comportamento complexo em diversas unidades comportamentais menores, dá um estímulo para o cliente executa uma resposta e essa resposta ela é reforçada. E assim, sucessivamente, um comportamento vai sendo emendado no outro. Então, se reforça positivamente desempenhos próximos ao comportamento desejado. E os elos de uma cadeia comportamental vão ser subdivididos, como eu expliquei, em unidades menores, e o terapeuta programa essa sequência e vai reforçando cada um dos passos da sequência. Você lembra daquele experimento da caixa de Skinner, onde se ensina um ratinho a bater na barrinha? Esse é um processo de quê? É um processo de modelagem, onde o técnico, o experimentador, através de aproximações sucessivas, vai ensinando o ratinho através de comportamentos mais simples, como, por exemplo, ele reforça o primeiro comportamento de se aproximar da barra. Depois que aquele comportamento está muito bem realizado, se exige mais um comportamento do ratinho, tipo tocar na barra. Repete, 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 reforça, reforça, reforça. Assim que o ratinho consegue fazer isso, ele precisa encostar na barra com mais força, até que ele consegue pressionar a barra. Um processo semelhante pode ser feito com nós humanos para desenvolver, treinar comportamentos sociais, por exemplo, complexos, como o comportamento de paquerar, como alguns comportamentos de falar em público, que o nosso cliente vai ter dificuldade de executar. Uma outra técnica comportamental bastante interessante é o role play, ou dramatização, que na realidade vai ser um trabalho onde inicialmente o terapeuta ele vai fazer o papel do cliente, executando um comportamento que o cliente tenha dificuldade de fazer. O cliente vai contracenar com o terapeuta, por exemplo, fazendo o papel da pessoa que ele tem dificuldade de interagir, e depois de fazer modelagem, modelação e outras estratégias, existe uma troca de papéis. Então, vamos supor, um cliente que tem dificuldade de ser assertivo com a mãe. Primeiro, o cliente faz o papel da mãe, o terapeuta faz o papel do cliente e depois eles trocam de papéis. O cliente faz o papel dele mesmo e o terapeuta faz o papel da mãe. O roleplay ou dramatização é bastante utilizado no treinamento em habilidades sociais. Também é utilizado para ajudar os nossos clientes a desenvolverem empatia.
Por exemplo, na terapia de casal. Quando um membro do casal tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. O roleplay muitas vezes pode ajudar o cliente pouco empático a se colocar no lugar do cônjuge. Além disso, o roleplay pode ser utilizado para reestruturar crenças ou pensamentos disfuncionais. Mais sobre esse tema nós vamos desenvolver nas nossas aulas síncronas e ou presenciais. E agora eu convido você a, depois que acabar esse vídeo, estudar o nosso texto sobre técnicas. Enfim, na dramatização ou no roleplay, qualquer habilidade a ser executada fora da terapia, ela pode ser ensaiada na sessão de terapia. Para quê? Número 1, para verificar a capacidade do cliente de realizar uma determinada atividade. Para praticar na sessão, para treinar na sessão, uma habilidade que o cliente não tenha, como, por exemplo, no treinamento de habilidades sociais. Para dar feedback para o cliente. Para identificar obstáculos que o cliente pode ter no mundo real quando ele for executar aquele comportamento social apto. Para treinar o cliente, para garantir que o plano de tratamento ou a habilidade que a gente está treinando terá um resultado positivo no mundo real. Resumindo e concluindo, qualquer habilidade que a pessoa precise executar fora da terapia, ela pode ser treinada inicialmente dentro da terapia. Técnicas de exposição. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, existem vários tipos de técnica de exposição. De uma maneira geral, a exposição ela pode ser gradual ou ela pode ser por inundação. A exposição gradual é a exposição passinho em passinho, onde nós vamos montar uma hierarquia com o nosso cliente e vamos, por exemplo, fazendo com que ele se aproxime gradativamente de um estímulo que ele tem medo, por exemplo. A exposição por inundação ou flooding é uma exposição radical, muito utilizada em alguns países do leste europeu. Então, vamos supor, se a pessoa tem medo de cachorro, na exposição por inundação, coloca um monte de cachorro perto da pessoa, ela vai ficar lá com os cachorros, lembrando que a nossa ansiedade ela funciona como uma curva, ou seja, a ansiedade sobe, depois ela chega num pico e passa. A questão é que esse pico de ansiedade pode demorar de 30 a 180 minutos para passar. Então, a hora de terminar uma exposição do tipo inundação ou flooding é quando a ansiedade baixa, chega a 1. Por quê? Porque se eu interromper essa exposição quando a ansiedade ainda está baixando, eu posso fazer o quê? O que você acha que pode acontecer? Algo muito sério. Eu posso reforçar o medo do cliente. Que foi o que aconteceu com uma cliente minha que o marido, muito bem intencionado, resolveu ajudá-la a lidar com a fobia de dirigir. Pegou a esposa, colocou num carro, ela foi lá toda tremendo pela faixa e eles entraram numa via expressa. Quando ela começou a largar o volante, gritar e berrar, ele para. Encostou o carro no estacionamento, a ansiedade dela estava nos pícaros e a exposição foi interrompida. Resumindo e concluindo, o medo dessa mulher aumentou mais ainda. Lembrando, as técnicas de exposição, elas são muito utilizadas para medos, fobias, fobia social,
toque, entre muitas outras questões. A exposição também pode ser uma exposição interoceptiva. O que é a exposição interoceptiva? É a exposição a sinais, a sintomas autonômicos que a pessoa tem dificuldade de suportar. Como, por exemplo, num caso de transtorno de pânico, ataque cardíaco, a tontura e assim sucessivamente. E, finalmente, a exposição gradual, ou seja, aquela passinho em passinho, pode ser in vitro, através da imaginação, ou ao vivo e a cores, com o estímulo fóbico que o indivíduo tem dificuldade de encarar. Mais sobre exposição e sobre outras técnicas comportamentais, nós vamos aprofundar na nossa aula síncrona ou presencial. Então, agora eu recomendo que você pegue o nosso texto complementar, que você pode baixar, estude esse texto detalhadamente, anote as suas perguntas e leve suas questões para a nossa aula síncrona ou presencial. Ótimo estudo para você. Tchau, tchau.